o seu problema? Você tem um chefe ruim? Você tem um pai ou uma mãe autoritário? Você tem no seu dia a dia notícias violentas? Você tem um companheiro ou uma companheira que não escuta, que não compartilha? Qual o real problema? Sou Isabel Rios Pinheiro e o maior problema que nós temos é a interpretação das situações. Aí sim, o problema intensifica para o lado bom ou para o lado ruim. Hoje eu estava conversando com um paciente justamente a respeito disso. Ele estava falando a respeito de uma indignação muito forte que ele teve, um momento de raiva, um momento de frustração, porque um carro ultrapassou aquele limite de sinal, né, amarelo, vermelho ali, que está vindo numa velocidade e passa, né? E ele estava atravessando e levou um susto e ficou indignado com aquilo porque o sinal abriu para o pedestre e o outro ultrapassou. E aí ele já, em consequência, vai ver que a pessoa estava alterada e ficou alterado com a situação. E aí eu me lembrei de uma outra situação que aconteceu comigo. Quando eu estava grávida, a minha segunda gestação, a minha bolsa rompeu com 6 meses e meio. E quando rompeu a bolsa, o meu marido saiu com o carro a toda com o pisca-alerta ligado, ultrapassando tudo. Por quê? Porque dependia a vida, podia ser tanto do meu filho quanto minha. E aí eu falando isso para o paciente ficou e disse, puxa, eu não tinha pensado nisso, talvez aquela pessoa estivesse passando por um problema, talvez estivesse com alguém doente no carro, talvez... Eu disse, pois é, a questão é que a gente sempre tem uma tendência a avaliar pelo lado negativo. Não é uma questão de ser passivo, de ter visão poliana, visão cor-de-rosa do mundo, não. É uma questão de resiliência. Eu não sei o que aconteceu com aquela pessoa e eu vou ficar indignada. Aquelas descargas todas de adrenalina e cortisol vão ficar uns 20, 30 minutos no meu corpo fazendo estrago. E eu não sei o que é real ou não naquela situação. Por que eu não posso avaliar de vários ângulos de visão ao invés de ficar extremamente irritado, fazer uma avaliação do problema pelo lado negativo, pelo lado da ira, pelo lado da impulsividade e sempre pensar pelo lado negativo. Afinal de contas, a gente já falou aqui no canal a respeito de quando eu penso negativo, meus neurônios são detonados. E aí, quando eu tenho descargas de adrenalina e cortisol pela raiva e pela ira, também. Então, eu estou detonando meu organismo. Por que eu não começo a pensar que o meu real problema é não pensar em mim mesmo? Não pensar diferente e olhar pelos vários ângulos de visão e olhar pelo lado mais positivo também, de que as pessoas não são todas na essência más, de que as pessoas não estão sempre de mal com a vida e que existe um lado bom e um lado que traz uma maior tranquilidade e saúde para o nosso organismo. Então, nosso real problema somos nós mesmos. E se você gostou da dica, dá um like, isso me ajuda um monte. Eu fico animada quando sei que você gosta. E também coloque aqui nos comentários o que você acha, né, da matéria. Amanhã tem mais vídeo aqui no canal. Até lá!